Já os convido para que abramos a palavra em Atos dos Apóstolos. Por favor, Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 7. Atos dos Apóstolos 7. A conhecida defesa de Estevão. Atos capítulo 7. A defesa de Estevão, das suas acusações, de duras acusações, de acusações que precisam ser estudadas, até para que tenhamos um compreendimento mais profundo do porquê Estevão falava dessa maneira e por que ele foi tão odiado, o que incomodou tanto, o que o levou à morte. Estevão está fazendo a sua defesa, então, meus irmãos, a partir do capítulo 7 de Atos. E este texto é tão rico que convém pensarmos realmente nele, com cuidado, e talvez a melhor maneira de fazer isso seja lendo o que foi a defesa de Estevão. São muitos versículos, alguns abreviarei, mas para que tenhamos uma ideia completa de como foi a defesa de Estevão, eu vou chamar de um testemunho apesar da adversidade. Uma defesa dos propósitos de Deus apesar das adversidades. Vou chamar essa meditação de um ato corajoso, ainda que solitário. Vou chamar essa meditação de um exemplo, uma semente, uma identificação, uma expressão pura. A pureza de um homem devotado à sua fé, de tal maneira que naquilo em que ele depositou a sua fé, é a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido. A melhor coisa que poderia ter acontecido a Estevão foi ele ter sido chamado para a salvação. E então um homem salvo, apesar das adversidades, é um homem com uma postura praticamente irrefutável, uma postura de uma dignidade, de uma permanência nos conceitos, que mesmo que um tribunal se levante contra ele, ele permanece lá, da mesma forma. Ele continua crendo e defendendo, da mesma forma que estava quando há 1 hora ou 2 horas estava livre. Estevão agora está diante de um tribunal. Teria mudado? A história mostra que não. Então, do que é que Estevão estava sendo acusado? Estevão estava sendo acusado, nós já vimos aqui, por inclusive testemunhas falsas, 2 testemunhas falsas para fazer com que o julgamento se tornasse legal. Então, era um julgamento legal com as testemunhas que a lei requeria, com um detalhe só: eram falsas. Importava que as testemunhas fossem verdadeiras ou não contra Estevão? Para os sinedristas, importava que a sessão fosse regular, que a sessão não fosse ilegal. Então, mais importante do que o que as testemunhas tinham a dizer a Estevão, importava ao sinédrio que aquela sessão não fosse anulada e que o que viesse a existir de resultado daquela sessão fosse considerado pelo tribunal como um todo um ato legal, um ato legítimo. Então, as 2 testemunhas afirmam coisas de Estevão que, obviamente, nós sabemos que não foi isso que Estevão falou. Porque o versículo 11, no capítulo 6, versículo 11, está escrito que as testemunhas disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus.
E depois no versículo 13, as testemunhas falsas, está escrito aqui, ainda insistem: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então esta era a acusação contra Estevão. A acusação contra Estevão era: você profere blasfêmias porque diz que o templo será destruído. E para nós isto é um ato de loucura ou de maldade. Loucura se ele não entendesse nada, se ele viesse da cultura, de qualquer tipo de cultura que não compreendesse, como se fosse um estrangeiro completamente desconhecedor. De quê? Desconhecedor de que Deus havia dado um tabernáculo. E este povo se reuniu no deserto e adorou, e foi instruído a partir do tabernáculo. E a Arca da Aliança estava no tabernáculo. Note como a história mostra que Deus usou uma estrutura para unir, para fazer com que aquele povo ficasse próximo um do outro, e tivesse ali aprendizado, e tivesse ali testemunho, e tivesse ali práticas cultuais conforme prescritas nas Escrituras. E tivesse ali a propiciação pelos pecados, os rituais de purificação. Então, seria um louco, um desvairado, se fosse desconhecedor, que com o passar do tempo, Deus permitiu que o seu povo não fizesse ou não vivesse só com o tabernáculo, mas permitisse um templo novo, que Davi quis levantar, que Deus não aceitou, mas que aceitou de Salomão, e ele o fez, inclusive Deus disse como é que deveria ser. Seria um louco se não considerasse que a história conta que houve um outro momento, depois de da primeira grande destruição do templo por Nabucodonosor, que quando esse povo retornou à sua terra, Deus insistiu para que o povo fizesse o templo de novo. E considerou que o templo reformado, o templo novo, a restauração deste templo, deveria ser feita com zelo, com dedicação, com seriedade. Então, nós já temos pela história um tabernáculo, um templo novo e um segundo templo refeito. Então, Estevão é quem? Ele é um desconhecedor dessa história? Que Deus fez tudo isso? Bom, eles imediatamente percebem que não, ele não é um inculto. Possivelmente Estevão seja exatamente um dos homens mais cultos entre os chamados para servirem na sua época. Mas se Estevão não é um desconhecedor de tudo isso que Deus fez, considerando o templo uma estrutura importantíssima para a adoração, então ele só pode ser uma pessoa muito má. Então é maldade. É mais ou menos esse o raciocínio que eles têm. Se não é um louco, é um homem mau. Se não é um desconhecedor, então ele faz isso, ele diz isso, ou alguma coisa nessa direção, porque ele despreza as coisas de Deus. Acusemo-nos disso, acusemo-nos de maldade. E então Estevão se defende. E como é que Estevão vai se defender, então? Estevão vai se defender, basicamente, usando duas premissas, duas ideias amplas. A primeira vai até o versículo 38. Nós vamos lendo e eu vou explicando os versículos. A primeira vai até o versículo 38, em que Estevão diz: povo de Israel, vocês sempre foram abençoados por Deus, antes mesmo
de terem o tabernáculo e os 2 templos. Só que do versículo 39 para frente, Estevão vai tecer uma dura observação, uma severa observação. Do versículo 39 até o versículo 53, Estevão dirá: mas Israel, vocês foram infiéis ao Senhor depois de receber a maravilhosa bênção de possuir o tabernáculo e os 2 templos. Então, Estevão vai terminar essa história apontando 3 coisas muito duras, 3 práticas, 3 pecados mesmo. Vai afirmar que eles foram cegos para a verdade de Deus, vai afirmar que eles traíram e assassinaram o Messias, vai afirmar que eles são desobedientes quanto à lei de Deus. Estevão está sendo acusado aqui, mas essa história termina com Estevão acusando todo este sinédrio. Vamos pensar como então esse texto se desenvolve? Se você olhar aqui para a palavra então, em Atos capítulo 7, você perceberá que do versículo 1 até o versículo 8, começa a ser demonstrado por Estevão como é o presente, o Deus da provisão, a provisão de Deus na vida do seu povo, ilustrada aqui na vida de Abraão. A presença de Deus, a provisão de Deus através ou na vida de Abraão. Leiamos o texto. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Que é aquela acusação. Tudo será destruído. É isto assim? Esse Jesus virá e tudo destruirá? É isto assim? Você prega contra as coisas de Deus? Você prega contra Moisés? É isto assim? Então ele começa respondendo, versículo 2, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então note, eles estão acusando-o de destruidor do templo, acusando-o de destruidor daquela estrutura montada pelo próprio Deus para que o povo se reunisse. E Estevão começa a dizer: antes que existisse templo, existiu a provisão de Deus. Está ilustrado assim na vida de Abraão. Note para frente um pouco, do versículo 9 ao versículo 16, que Estevão vai falar da provisão de Deus, dos atos grandiosos de Deus na vida de outra pessoa, de José. Vê só, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimento. Mas Deus, tendo Deus ouvido Jacó, que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais. Então, até
o versículo 15 até o 16, nós percebemos isso. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Hamor. Então, Estevão está reforçando uma história que é além do templo. Uma história que é anterior, uma ação de Deus que, se os fariseus e saduceus defendiam o templo como o lugar da provisão de Deus, a forma como, a única forma de se relacionar com Deus, Estevão está dizendo, não, antes de existir tabernáculo e templos, existia um Deus em ação com este povo. Depois do versículo 16 para frente, o personagem é outro, agora é Moisés, e vai até o versículo 38. Então, eu não lerei todos os versículos do 17 até o 38, mas perceba no versículo 17, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. E aí começa a contar a história de Moisés, como Moisés viveu, basicamente do versículo 17 até o versículo 28. Estevão conta como foram os 40 anos iniciais da vida de Moisés, quando Deus o chama, quando Deus o promove, quando Deus trabalha conceitos da sua vida, vai promovendo Moisés, vai avançando, dando a ele conhecimento da vida mesmo, para o que ele precisaria fazer. O versículo 29 mostra já o começo no deserto, os 40 anos seguintes no deserto, Deus o preparou para isso. E do versículo 30 até o versículo 38, então, a forma como Moisés foi capacitado por Deus, para que este povo pudesse ser levado a Canaã. Qual é a defesa de Estevão? A defesa de Estevão é, o que é mais importante? O templo de Deus ou o Deus do templo? O que é mais importante? O que é este momento? Que leitura a gente faz neste momento? É mais importante que haja o templo, que exista o templo, que o templo não seja tocado ou discutido. É mais importante que todos venham até onde o templo está, ou é mais importante o Deus que construiu esse templo, mas que tem outras formas de ser adorado? Essa é a questão. Estevão está levando os sinedristas a um entendimento que, ao final, os incomodará demais. E eu vou dizer por quê, já antevendo o final dessa meditação. Estevão está contemplando Deus que sim, levantou um tabernáculo, levantou um primeiro templo, levantou um segundo templo, mas para os seus filhos, para os seus eleitos, para os seus amados, não haveria estrutura humana na terra capaz de suportar a imensidão de quem seriam esses escolhidos. Então, Estevão está começando a propor o que nós chamamos de evangelização. Estevão está contemplando os gentios. Para os judeus, era importantíssimo defender o templocentrismo, porque os judeus talvez coubessem dentro do templo e das sinagogas, que rodeavam o templo, que eram os pequenos lugares para adoração fora de Jerusalém. Mas para o que Estevão havia visto, não haveria templo possível. Só teria uma maneira de compreender templo depois de Jesus. Templo é gente depois de Jesus. Templo não é mais construção depois de Jesus. Por aqui, vocês começam a compreender onde é que Estevão queria chegar e o preço dessa
percepção tão profunda do que era o templo. Obviamente, do versículo até o versículo 38, então, nós temos essa defesa. E foi Moisés, diz no versículo 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, diz o versículo 38, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Pois bem, então até aqui, o que é que Estevão está falando? Qual é a defesa de Estevão? Ele está sendo acusado de destruidor de estruturas. E ele está dizendo, há uma estrutura maior, só que invisível, mas maior do que a estrutura que vocês, no caso, os saduceus e os fariseus, estão vendo, que é o templo. Israel foi muito abençoado antes mesmo de ter essas estruturas. Precisa reconhecer Deus antes das estruturas. Não são as estruturas antes de Deus, é Deus antes dela. E ele faz esse relato, então, passando por Abraão, por José, por Moisés, para que aqueles juízes, naquele momento, compreendessem que realmente o Deus que ele estava falando e anunciando e testemunhando naquele momento, talvez tivesse estruturas maiores do que as perceptíveis por eles. Pois bem, só que do versículo 39 para frente, ele começa a apontar o que aconteceu por parte dos fariseus em relação a toda essa providência de Deus. Aí do versículo 39 até o 53, então, Estevão vai falar que eles foram infiéis. Mesmo recebendo todas as dádivas, eles foram infiéis. O que abre uma possibilidade, uma grande possibilidade de reflexão. Parece, à luz do que Estevão vai defender, que Deus não se agrada muito da infidelidade. A infidelidade, ela não é definida pelo infiel. Não é o infiel que diz, considero o que eu fiz um ato de infidelidade. A infidelidade é definida pela vítima do ato. E é aqui, e é neste momento que cabe uma reflexão seríssima. Por isso, a nós, o princípio da obediência das instruções é o limite. O princípio da obediência às instruções objetivas de Deus é a nossa segurança, é o limite da nossa segurança. Meu irmão, você quer ser um homem, uma mulher fiel? Nós queremos ser fiéis? O limite de segurança para o exercício da nossa fidelidade é a obediência objetiva das suas instruções. Obedeçamos e estamos dentro do campo de segurança. Desobedeçamos e tudo será por nossa conta. A infidelidade, ela não é dimensionada pelo que a pratica. Ela é dimensionada pela vítima do ato. E este é o ponto em que Estevão está começando agora a bater nos fariseus. Os chama de infiéis, mesmo depois de terem recebido graça e mais graça e graça das maneiras mais visíveis então. Vejamos como foi isso. Do versículo 39 para frente, até o versículo 45, Estevão vai dizer, quando surgiu o tabernáculo, nossos pais se rebelaram. Como o tabernáculo? Veja do versículo 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Olha que coisa. Povo liberto. Povo indo para a terra que manava leite e mel. Que os espias disseram. Pode ficar tranquilo, Moisés.
Não há lugar melhor no mundo, só Deus pode nos dar aquele lugar. Ok, tem gigantes, tudo bem, mas se Deus nos deu, lá é o nosso lugar. Agora eles estão indo para este lugar. Mas no coração, é como se eles saíssem de dentro de si mesmos e lembrassem do tempo da escravidão e amassem o tempo da escravidão. Seus corações amaram os açoites, seus corações amaram os estados de ofensas à dignidade que sofreram. Rebelaram-se, rebeldes contra a provisão. Eles se rebelaram durante esse tempo. Veja, do versículo para frente, do versículo 40 até o versículo 45, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, nem sabemos o que lhe aconteceu, não sabemos o que lhe aconteceu. Note, permita-nos ser idólatras de novo. Faça deuses e nos prostraremos, porque um Deus criado, um ídolo criado, é melhor e mais seguro para nós do que Moisés, o Moisés que nos trouxe até aqui. Esse é o tempo que Moisés está na montanha e demora a descer. Uma demorinha de alguns dias e volta toda a idolatria no coração. Rebeldes, naqueles dias, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi? Aqui já vamos percebendo. Deus provisionou muito ao povo dele, antes mesmo da estrutura do tabernáculo. Quando veio o tabernáculo, era para que este povo respondesse com os atos mais puros, de gratidão plena. Mas o que é que o povo fez? O povo se rebela. Mesmo Deus mostrando a sua presença de forma inequívoca. Mas não foi só durante o período do tabernáculo, já do versículo 43 para frente, indo até os 50, Estevão vai acusar que este povo também se rebelou durante a época do primeiro templo. E como isso está relatado? Para frente, do versículo 46 até o 50 então. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, que é Davi, né? Na verdade no 45, o qual nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até aos dias de Davi. De Davi para Salomão vem a construção do templo então, né? Mas foi, diz o versículo 47, Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? É Estevão lançando mão agora da profecia de Isaías, para dizer: é o templo o limite de Deus? É o templo de Deus? Ou é o Deus do templo e dos templos? Essa era a chave de pensamento que precisaria virar na cabeça dos fariseus. Mas como vai virar? Não é?
se só por fé se compreende essas coisas? Então ele está sendo acusado de ser o destruidor da maior e, aos olhos dos judeus, indestrutível estrutura, o templo, a lei, as coisas de Deus. Ele está sendo acusado de ser um fomentador, de ser alguém que não crê, que não admite que Deus usaria aquela estrutura para se relacionar com o seu povo, que na cabeça dos fariseus e saduceus eram os judeus. Mas Estevão, na sua defesa, vai levá-los ao entendimento, ou procura levá-los ao entendimento, que Deus ampliou os seus planos. E que na ampliação dos planos de Deus está a redenção por fé, e não pelo sangue. E é por isso que agora ele usa Isaías para dizer: acusem-me então. Mas antes vocês precisam acusar Isaías. Acusem-me de que Deus tem adoradores, procura adoradores fora dos templos. Mas antes vocês precisam destruir a profecia de Isaías. E isso incomoda demais, porque ele toma uma das premissas que para os judeus era muito forte. Os profetas, a verdade dos profetas. Eles aguardavam aquilo que os profetas diziam que aconteceria. E agora, Estevão está dizendo que Deus está propondo uma adoração, que Deus está propondo um culto em lugares que não são exatamente o templo e por gente que não são exatamente os judeus. Esse é um dos princípios evangelísticos mais fortes da soberania de Deus em relação à evangelização. Deus idealizou isso. Então nós temos ainda do versículo 51 até o versículo 53, mais uma crítica, e talvez a mais dura de todos, uma vez que eles se rebelaram também durante a época do segundo templo. E o segundo templo era aquele em que eles estavam agora, que eles viam da janela de onde o tribunal estava montado. Naquele momento, eles também estavam sendo rebeldes. Olha o que é a acusação de Estevão: infidelidade. Em relação à provisão de Deus, infidelidade, mas infidelidade prática, infidelidade conhecida, infidelidade como resposta ao amor. Rebelião no primeiro templo, no segundo templo e também lá atrás no templo do tabernáculo. Como é que Estevão desenvolve agora então a sua acusação? Porque agora é Estevão que está acusando. O acusado, aquele que eu falei no começo, aquele homem solitário, aquela pessoa praticamente imperceptível diante de uma multidão, aquele que se levanta para, apesar das adversidades, se levanta para expressar a sua fé. Aquele que não tem multidão do seu lado, aquele que acabou de perder o apoio popular, aquele que a multidão agora esperava, inclusive, uma condenação, como aconteceu com o seu mestre, com Jesus. Como é que Estevão termina esta conversa, esta defesa deste tribunal? Os versículos 51 a 53 são muito importantes. Veja como ele fala: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Meus irmãos, uma coisa é falar isso diante de pessoas iguais a nós. Uma coisa é falar isso num canal de televisão, uma coisa é falar isso num aspecto de evangelização, de conscientização. Uma coisa é falar isso porque é uma verdade que nós queremos que muitas pessoas saibam.
Outra coisa é falar isso com uma acusação sobre si de blasfêmia, sabendo que a acusação de blasfêmia fatalmente o conduziria à pena capital. E o que era essa acusação de blasfêmia? Era justamente a ideia que era uma pessoa contra Deus. Era uma pessoa que estava separada de Deus. Era uma pessoa que não compreendia os desígnios de Deus. E então, uma pessoa que não compreendia os desígnios de Deus estava vivendo uma vida natural de tanta maldade que por si só ela se posicionava contra Deus. Uma blasfêmia, algo que não poderia ser perdoado. Por isso, os pecados de blasfêmia receberam sempre punição tão grave. Pois o que pesa sobre Estevão é isso agora. A sua justificativa é um contra-ataque num nível de objetividade duríssimo, a ponto de dizer, olha, ele toca no aspecto da circuncisão. E o aspecto da circuncisão é um dos aspectos mais fundamentais para o povo judeu. Todos os que estavam ali foram circuncidados. Todos os que estavam ali cumpriram os votos. Todos os que estavam ali eram tidos como homens do mais alto conhecimento das coisas de Deus. E neste momento Estevão os chama de bárbaros, os chama de aqueles que vivem depois dos povos gentios. Estevão os chama de incircuncisos. Estevão os descaracteriza da sua genealogia de judeus, quando ele usa a expressão incircuncisos de coração e de ouvido. Circuncidados na carne, mas incircuncisos, não batizados, não tocados, não cortados, não marcados, não pactuados, não debaixo do acordo que Deus fez com os seus ancestrais. Se é assim, então aquele tribunal é ilegal, ainda que tenha testemunhas e ainda que tenha sinedristas juramentados, aquele tribunal é ilegal. Isso é duro de se ouvir. Como é que houve a acusação que estamos fazendo tudo errado, que está tudo errado? Como se defende? Se defende, então, ou admitindo o erro, ou combatendo. Como os sinedristas sairiam dessa acusação? Estevão continua, depois de chamá-los de cegos e incircuncisos, agora ele os acusa de traidores e de assassinos. O tom vai subindo. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. O tom de Estevão ou produzirá nesses sinedristas um quebrantamento de um nível jamais visto, ou fatalmente produzirá neles uma união tão forte contra ele, que fatalmente resultará em mais um assassinato. Estevão está contemplando que assassino tem que assassinar. Estevão está completando que infiel tem que praticar a sua infidelidade. Estevão está contemplando que desobedientes precisam praticar a sua desobediência. Se não for pelo caminho do arrependimento, no curso natural das coisas, eles precisariam continuar a exercer a maldade que os trouxe até ali. Notem que ele estava sendo acusado da maldade. Ele não está sendo acusado de ser louco, ele está sendo acusado de ser um homem mau. Mas Estevão reage na sua defesa naquele momento, mostrando de que lado que está a maldade. Começando pelos profetas, chegando ao justo, ao qual eles haviam sido cúmplices
e assassinos, traidores e assassinos. E o versículo 53 vai finalizar o discurso, então, a defesa, então, de Estevão, dizendo que por tudo isso, eles eram desobedientes à lei que eles diziam que Estevão estava quebrando. Ele não estava sendo acusado de quebrar a lei? Ele não estava sendo acusado de destruir o templo? Ele não estava sendo acusado de novos ensinos? Pois bem, 53. Vós que recebestes a lei por ministérios de anjos e não aguardastes. Meus irmãos, essa é a defesa de Estevão no tribunal. A defesa de Estevão, ela tem duas ideias então. Recapitulando, a primeira ideia, porque Estevão estava sendo acusado de ser um destruidor da estrutura central que era o templo. E Estevão diz, antes do templo, deixa eu lhes falar do Deus da provisão. Vocês foram muito abençoados antes de existir, tabernáculo, primeiro templo e segundo templo. Mas quando vocês tiveram o tabernáculo, o primeiro templo e o segundo templo, quando se esperava de vocês uma reação de adorador, apareceu o que estava nos seus corações. Apareceu a rebelião do seu coração. E então, toda a rebelião durante o tempo do tabernáculo, durante o templo do primeiro templo, durante o templo do tempo do segundo templo, expressa exatamente o que este sinédrio e o que o povo fariseu e o povo saduceu e os judeus como um todo o são, na verdade. São incircuncisos de coração e são cegos para a verdade. São traidores e são assassinos dos profetas que anunciaram a Jesus, e quando Jesus chegou, são traidores e são assassinos do próprio Jesus. E neste momento são os mais desobedientes à lei que vocês receberam. Foi isso que Estevão disse. O que as palavras de Estevão podem dizer para nós nos dias atuais? E eu aplico algumas coisas aqui. Meus irmãos, talvez a igreja ao longo dos anos, desde a primeira forma em 325, 330 depois de Cristo, talvez a igreja tenha sido construída em torno dessa ideia de que templo é o melhor lugar. E a ideia de que templo é o melhor lugar foi dando origem a uma das coisas mais perigosas que há dentro do cristianismo, que nós chamamos de dicotomia entre o que é santo e o que é profano. E ao longo dos tempos foi se desenvolvendo, seja por cultura popular, seja por interesse que não seja exatamente o cristão, que o templo é santo e que fora do templo é lugar comum. E essa ideia foi desenvolvendo na cultura popular o conceito que dentro da igreja nós não pecamos, nós não erramos, nós não fazemos mal, mas que lá fora nós somos humanos e lá fora a carne é fraca e tudo o que possa acontecer, acontece fora do templo. Você não vê assassinatos dentro do templo, mas lá fora você vê. Você não vê roubos dentro do templo, mas lá fora você vê. Você não vê acusações, mágoas, ataques, invejas, gulodices e outras coisas dentro do templo, mas fora se vê. Você não vê um palavreado chulo, ofensivo à ética e à moral dentro do templo, mas lá fora, nas casas, se vê. Você não vê a perda de domínio próprio no templo, todos têm um respeito elevado dentro do templo, dos templos, mas lá fora se vê. Você não vê práticas, seja pelos mecanismos de mídias sociais ou outras coisas assim, dentro do templo, que sejam agressivos, mas lá fora a gente vê. A gente não percebe a agressividade uns com os outros dentro dos templos, mas lá fora, no trânsito, nas empresas, lá fora se vê. Você não percebe a impaciência dentro do templo, mas lá fora a gente vê. Você não percebe o desamor, o descuido, o descaso, a desimportância, o desprezo pelo próximo dentro do templo, mas lá fora a gente vê.
E eu estou querendo fazer uma defesa que aos olhos de Estevão, o templo não é o lugar físico. E se eles estivessem acusando disso agora, então eles teriam um pontinho de razão. Porque Estevão estava dizendo que não há diferença entre o sagrado e o profano, entre o santo e o profano. Tudo é santo aos olhos de Deus. E se é assim, então, não só nos locais físicos considerados, chamados como templos, mas nos lugares mais longínquos da existência, onde tiver um ser humano que seja um homem de Deus, ali está um templo de Deus. E os judeus não conseguiam entender isso. E a minha pergunta é, e nós entendemos? 2000 anos se passaram. Nós entendemos? Nós entendemos que ao sair de um lugar como este, que nos reunimos dominicalmente, nós entendemos que para onde formos, a maneira como devemos ser, como devemos pensar, como devemos agir, deve evidenciar como se estivéssemos dentro de uma estrutura, então, de adoração. Porque os judeus não entendiam isso. Os judeus entendiam que era o templo de Deus, a frase perfeita, e nós entendemos que é o Deus dos templos, a melhor frase. Por isso, meus irmãos, o que é que Estevão propunha? Um avanço no entendimento do que era essa estrutura de adoração. Uma conexão com o que Jesus havia dito à mulher samaritana lá no poço de Jacó. Haverá tempo em que os adoradores não adorarão aqui ou ali, mas adorarão lá e acolá. Haverá um tempo que não será restrito a nós, judeus, a vocês, samaritanos. Não. Haverá um tempo que além dos mares, haverá templos. E é por conta disso que os escritores bíblicos fortalecem a ideia que nós somos templo do Espírito, onde Deus habita. Irmão, irmã, leve isso com você. Este lugar, ou qualquer lugar, jamais será um lugar mais santo do que deve ser a nossa vida. Jamais ir a um templo vai nos fazer mais santos, porque chegamos a um lugar tido por, imaginado por, pregado muitas vezes por pessoas que fortaleçam essa dicotomia inexistente aos olhos de Deus. Nós somos santos, ou devemos ser santos, lá na nossa casa. E então eu vou lhe dizer, nós trazemos essa santidade ao culto. A gente vem das nossas casas com a santidade. A gente não a adquire aqui. Nós somos o resultado da santidade de Deus nas nossas vidas. Nós trouxemos a este lugar o quanto o Espírito Santo está nas nossas vidas. Nós não chegamos a este lugar como que vazios de santidade, para que ao chegar nesse lugar, sejamos enchidos de alguma coisa que vem de Deus. Isso é misticismo. E nós não somos místicos. Então, se tem um lugar para que o templo seja cheio da santidade do Espírito de Deus, é a nossa vida. Nós nos reunimos aqui para aprender, para pensar, para ver como esses judeus estavam equivocados, para perceber o como Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus espalhou o seu templo. Foi uma grande explosão. E ele faz isso no ano 70 com realidade. Ele permite a destruição do segundo templo. Porque não cabem mais num templo o que é considerado como os membros do corpo de Cristo. Por isso, meu irmão, que o Senhor Deus, na sua graça, lhe conceda, nos conceda o entendimento do que o Senhor Jesus nos tornou, para que o honremos, para que não o profanemos, para que nossa vida não seja um lugar
em que o pecado, a maldade, a desobediência, a incircuncisão, a cegueira, a rebelião sejam vistas, para que não sejamos repreensíveis nas nossas práticas, para que as pessoas não estranhem quando nos dizemos cristãos, mas temos práticas egoístas, práticas de performance pessoal, práticas de separação, práticas orgulhosas, práticas de soberbas e, em alguma medida, inclusive em relação a Deus, práticas infiéis. Que a defesa de Estevão possa contribuir para que o exercício da nossa vida cristã seja além dessas paredes. Não existe o lugar sagrado e o lugar profano. Tudo é sagrado aos olhos de Deus, mas é sagrado aos olhos de Deus, entre outras coisas, porque eu e você fomos espalhados por este mundo afora. Então, santidade de Deus, santifique o lugar onde você coloca seus pés. Em nome de Jesus. Só não santifica o lugar que coloca os pés quem não foi santificado pelo Senhor. Mas os separados pelo Senhor, os que vivem pelo compêndio da boa teologia saudável, os que sabem que foram resgatados por graça, os que sabem que vivem por fé, os que sabem que só a Deus a glória, os que sabem que as Escrituras são sua norma, os que sabem que o Redentor os salvou, têm que viver assim, porque senão estão profanando o seu próprio templo, a sua própria vida. E muitas vezes não se acham infiéis, mas o são. Porque profanam não o lugar físico do templo, profanam a vida, o coração que Deus quis viver, como disse Isaías. Como Deus quis viver e onde Deus quis viver. A resposta de Estevão aos fariseus foi muito dura. Foi morto por isso. Que o Senhor, na sua graça, nos conceda a percepção para entender o que é a vida, como Deus nos fez para a vida, e as implicações do que é uma vida cristã. Vivamos a vida cristã. Vamos orar ao Senhor. Em seguida cantemos um hino juntos. Senhor Deus, eu olho para o texto, impressionado com a coragem de Estevão, e olho para as nossas vidas, temeroso quanto à coragem que há em mim. Não estou no tribunal, mas não sei se não me faltam palavras para testemunhar essa fidelidade nessa dimensão. Tem misericórdia de mim, deste pobre e mísero pecador, e ao mesmo tempo te peço, tem misericórdia de todos nós, para que possamos dizer ao mundo que somos crentes, para que possamos abrir nossas bocas, porque ainda não estamos nos tribunais, para que possamos dizer que um dia ele volta, um dia o justo volta, para que possamos viver como quem tem esperança de que ele verdadeiramente vai voltar. Senhor, se o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, clarear o nosso entendimento, nós sempre entenderemos que nós somos o templo da Sua morada. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.